Hoje nosso tema é a transfiguração e o versículo está em Marcos 9:1, diz assim: alguns do que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Muitos não conseguem entender esse versículo, eu mesma já fiquei em dúvida sobre ele. Os discípulos, naquela época, alguns deles também acharam que Jesus iria voltar antes deles morrerem, naquela geração. Porém, se nós analisarmos a seguir o que Jesus fala a seguir, ele fala sobre a transfiguração e levou 3 dos seus discípulos ao monte e eles foram testemunhas. A gente vai entender mais facilmente esse versículo. Vamos lá. Segundo John Stott, ele diz o seguinte: algumas formas de interpretar a transfiguração. Em primeiro lugar, a transfiguração reafirma o que Jesus acabou de falar sobre o sofrimento dele, sobre a necessidade dele sofrer, para que depois ele fosse glorificado. Então, a transfiguração, ela traz essa glorificação. Segundo, foi um cumprimento. Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus sobre a sua morte, sobre o seu êxodo, segundo Lucas. Os dois representam os profetas do Antigo Testamento e isso traz um peso muito grande, mostrando quem era Jesus. Terceiro, foi uma antecipação da sua glória. O seu corpo transfigurado antecipou para os discípulos que foram suas testemunhas o seu corpo ressurreto. E quarto, foi uma tentação. Se seu corpo transfigurado era como o corpo ressurreto, ele poderia ter ido direto para a glória, sem passar pela morte. Mas Jesus, mais uma vez, percebeu que seria uma tentação, resistiu a isso, a tentação de evitar a cruz. Então, nós temos esses 4 itens que chamam a nossa atenção para a transfiguração. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra é maravilhosa e o caminho que o Senhor fez com os discípulos mostram para nós com clareza o que o Senhor está trazendo para nós. Muito obrigado, Senhor, por essa revelação. Fala aos nossos corações, continua falando aos nossos corações e perdoa os nossos pecados quando não cremos no Senhor. Quando duvidamos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.